No aniversário dele, ninguém apareceu. O milionário jantou sozinho. A solidão nunca doeu tanto quanto naquela noite. Até que uma mãe solteira entrou pela porta. O viu, se aproximou e o que ela fez mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rodrigo Almeida estava sentado sozinho em um restaurante inteiro, reservado só para ele. 20 mesas vazias ao redor. 20 lugares que deveriam estar ocupados. 20 pessoas que confirmaram presença e não vieram. O silêncio era tão denso que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. Cada pulsação, uma lembrança de que estava completamente, devastadoramente só. Ele não olhava mais para a porta. Já tinha passado dessa fase. Já tinha passado da esperança, da negação, da tentativa patética de convencer a si mesmo que havia trânsito, imprevistos, atrasos justificáveis. Eram 9:30 da noite, 1h30 depois do horário marcado. Ninguém estava vindo. Ninguém nunca esteve vindo. O garçom aproximou-se pela terceira vez, segurando a garrafa de vinho tinto que Rodrigo havia escolhido pessoalmente 3 semanas atrás. Um Barolo italiano de safra especial. Caro, especial. Para uma ocasião especial que não estava acontecendo. Senhor, gostaria que eu servisse? O rapaz falou baixo, quase com pena. Rodrigo odiou aquele tom. Odiou a compaixão nos olhos dele. Odiou ser o homem patético sentado sozinho em uma festa de aniversário sem convidados. Pode servir. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. O vinho foi despejado na taça com um som líquido que ecoou no salão vazio. Rodrigo pegou a taça, mas não bebeu. Apenas ficou olhando para o líquido vermelho escuro, pensando em quanto aquilo custou. Não o vinho, a ilusão. A ilusão de que tinha amigos, de que tinha pessoas que se importavam, de que 38 anos de vida tinham resultado em algo além de dinheiro e solidão. 3 semanas atrás, quando decidiu fazer essa festa, Rodrigo estava convencido de que precisava disso. Estava cansado de passar aniversários trabalhando até tarde, dormindo sozinho em um apartamento de 300 metros quadrados que parecia uma tumba de luxo. Queria calor humano, queria risadas, queria sentir que sua vida tinha mais do que projetos arquitetônicos e reuniões intermináveis. Então gastou uma fortuna, alugou o Via Veneto inteiro, contratou um chefe para preparar um menu degustação de 6 pratos. Encomendou 20 convites personalizados, cada um escrito à mão, com uma mensagem diferente. Gastou horas pensando no que escrever para cada pessoa, tentando ser caloroso sem parecer desesperado, próximo sem ser invasivo. Sua presença significa muito para mim, tinha escrito. Mentira, não significava, porque nenhum deles estava ali. Rodrigo finalmente bebeu o vinho. O sabor era excepcional, complexo, com notas de cereja e especiarias, mas descia amargo na garganta. Tudo estava amargo. Olhou para as mesas vazias e tentou lembrar os nomes de todos que havia convidado. Marcelo, do escritório. Juliana, sócia de um projeto antigo. Paulo, colega da faculdade que não via há 5 anos. Outros 15 nomes que agora pareciam apenas palavras sem rosto, sem significado. 18 deles confirmaram presença. 18. Rodrigo tinha acreditado, tinha realmente acreditado que pelo menos alguns viriam. Mas ali estava ele, cercado de cadeiras vazias e silêncio constrangido. O pior não era estar sozinho. Rodrigo estava acostumado com solidão. Morava sozinho desde os 23. Trabalhava sozinho na maior parte do tempo, trancado em seu escritório desenhando projetos que outras pessoas habitariam. Solidão era familiar. O pior era a humilhação. Era saber que tinha se exposto, tinha demonstrado necessidade, tinha admitido, através daqueles convites cuidadosamente escritos, que precisava de pessoas, e as pessoas tinham respondido com indiferença, com ausência, com a mensagem clara e brutal de que ele não importava o suficiente para ninguém sacrificar 2 horas de uma sexta-feira à noite.
Rodrigo apoiou os cotovelos na mesa e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Não ia chorar. Não aqui. Não na frente dos garçons que já estavam vendo demais. Mas sentia o aperto na garganta, a pressão atrás dos olhos, o peso esmagador de uma verdade que vinha evitando há anos. Ele tinha construído uma vida vazia, impressionante por fora, oca por dentro. Seu celular estava na mesa, tela virada para cima, sem notificações. Tinha mandado mensagens para 10 pessoas diferentes nas últimas 2 horas. Estão chegando? Está tudo bem? Me avisem se precisarem do endereço novamente. Nenhuma resposta. Algumas mensagens tinham sido lidas, os 2 risquinhos azuis confirmando, mas nenhuma resposta. Era pior do que ser ignorado. Era ser visto e descartado. O garçom voltou trazendo a entrada. Rodrigo nem lembrava mais o que tinha pedido. Algum tipo de carpaccio com não sabia o quê. Parecia bonito no prato. Parecia algo que deveria ser apreciado, saboreado, elogiado. Ele pegou o garfo e empurrou a comida de um lado para outro sem conseguir comer. Está tudo ao seu gosto, senhor? O maître apareceu, mãos cruzadas atrás das costas, expressão neutra, mas olhos cheios daquela compaixão insuportável. Está perfeito, Rodrigo mentiu. Tudo está perfeito. O maître hesitou, como se fosse dizer algo, mas apenas assentiu e se afastou. Rodrigo sabia o que ele estava pensando. Todos ali sabiam. O homem solitário que alugou um restaurante inteiro para uma festa que não aconteceu. A piada ambulante. O patético. Bebeu mais vinho. Depois, mais. A garrafa estava na metade quando Rodrigo finalmente admitiu para si mesmo a verdade completa. Ele não tinha amigos. Tinha contatos. Tinha números salvos no telefone. Tinha pessoas com quem trocava e-mails profissionais, almoçava ocasionalmente para discutir negócios, encontrava em eventos sociais e trocava sorrisos vazios. Mas amigos, pessoas que realmente se importavam, pessoas que apareceriam se ele precisasse, não tinha nenhuma, e a culpa era dele. Rodrigo sabia disso. Nos últimos 15 anos, desde que sua carreira decolou, ele tinha priorizado o trabalho acima de tudo. Recusava convites para ir direto para o escritório. Cancelava jantares porque tinha prazos. Ignorava mensagens porque estava ocupado. Construiu uma reputação profissional brilhante e uma vida pessoal desértica. E agora estava colhendo os frutos. Pensou na mãe, que ligava todo domingo e com quem ele conversava no máximo 5 minutos antes de inventar uma desculpa para desligar. Pensou no pai, que tinha morrido 3 anos atrás e com quem Rodrigo nunca teve uma conversa real, significativa. Pensou nos primos que moram na mesma cidade e que ele não via há anos. Tinha mandado convite para 2 deles, nenhum veio, nenhum respondeu. Rodrigo empurrou o prato e se recostou na cadeira, olhando para o teto. As luzes eram suaves, bonitas, projetadas para criar uma atmosfera acolhedora. Mas não havia acolhimento ali, apenas vazio. Ele pensou em ir embora, levantar, pagar a conta absurdamente cara e sair dali com o restinho de dignidade que ainda tinha. Mas para onde iria? Para o apartamento vazio? Para o escritório silencioso? Não havia diferença. Vazio era vazio. Não importava o endereço. Então ficou, sentado sozinho em uma festa para 20 pessoas que não existiam. O segundo prato chegou. Risoto de fungo porcini. Rodrigo comeu mecanicamente, sem saborear. O terceiro prato. Peixe grelhado com legumes assados. Comeu também apenas para ter algo para fazer com as mãos. O restaurante ao redor continuava em silêncio. Os garçons serviam com eficiência profissional, sem comentários. Rodrigo apreciava a discrição, mesmo odiando o que ela representava. Estava terminando o quarto prato quando ouviu a porta se abrir. Levantou os olhos automaticamente, um reflexo estúpido de esperança que ainda não tinha morrido completamente. Mas não era ninguém dele. Era uma mulher, 30 e poucos anos, talvez. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo bagunçado, jeans e uma blusa simples. E ao lado dela,
uma criança. Um menino pequeno, não mais que 5 ou 6 anos, com olhos curiosos e bochechas coradas. Eles pararam na entrada, a mulher olhando ao redor com uma expressão confusa. O maître aproximou-se rapidamente. Boa noite, posso ajudar? Boa noite, a mulher respondeu, voz suave, mas cansada. Eu tinha uma reunião marcada aqui às 9, mas acabei de receber uma mensagem que foi cancelada. Desculpa, vocês estão fechados? Estamos em evento privado, o maître explicou, apontando discretamente para Rodrigo. A mulher seguiu o gesto e seus olhos encontraram os dele. Por um segundo, apenas um segundo, Rodrigo viu algo ali. Compreensão, talvez, ou reconhecimento. Como se ela soubesse só de olhar exatamente o que estava acontecendo. Sinto muito, ela disse para o maître, mas ainda olhando para Rodrigo. Não era minha intenção interromper. O menino puxou a mão dela. Mãe, eu estou com fome. A voz dele era pequena, suave. A mulher olhou para o filho, depois de volta para o maître. Vocês conhecem algum lugar aberto por aqui? Não conheço bem essa região. O maître começou a dar indicações, mas Rodrigo se ouviu falando antes de pensar. Podem ficar. Todos olharam para ele. A mulher, o maître, o menino. Rodrigo levantou-se, sentindo as pernas trêmulas por causa do vinho e da emoção que não sabia nomear. Eu reservei o restaurante inteiro, mas estou sozinho. Tem comida de sobra. Vocês podem jantar aqui se quiserem. A mulher hesitou, claramente confusa. Rodrigo percebeu como aquilo devia parecer estranho. Um homem sozinho em um restaurante vazio, convidando uma estranha e uma criança para jantar. Desculpa, ele disse rapidamente. Eu não quis ser estranho. É só que hoje é meu aniversário e eu planejei uma festa, mas ninguém veio. E tem toda essa comida que vai estragar e parece desperdício. Ele estava balbuciando. Sabia disso, mas não conseguia parar. A mulher olhou para o filho, depois para Rodrigo novamente. E então, surpreendentemente, ela sorriu. Não era um sorriso de pena, era algo mais suave, mais gentil. Tudo bem, ela disse, se não for incômodo. Não é, Rodrigo respondeu rápido demais. De jeito nenhum. Ela entrou, segurando a mão do menino. Quando passou por Rodrigo, estendeu a outra mão. Beatriz. E esse é o Lucas. Rodrigo apertou a mão dela. Era quente, real. Rodrigo. E pela primeira vez naquela noite terrível, devastadora, humilhante, ele não se sentiu completamente sozinho. Beatriz sentou-se à mesa que o maître indicou, uma próxima à de Rodrigo, mas não excessivamente perto. Lucas subiu na cadeira com a ajuda dela e imediatamente começou a olhar ao redor com os olhos arregalados, fascinado pelas luzes, pelas mesas vazias, pelo ambiente sofisticado que claramente era novo para ele. É um castelo, mãe? O menino perguntou em voz baixa, como se estivesse com medo de quebrar algum encanto. Beatriz sorriu, ajeitando o guardanapo no colo dele. Não, amor, é um restaurante. Mas é bem bonito, não é? É, Lucas concordou, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Rodrigo voltou para sua mesa, mas não conseguia parar de olhar discretamente para os dois. Havia algo na forma como Beatriz tratava o filho, na paciência com que explicava as coisas, na ternura dos gestos que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Era tão diferente de tudo que ele conhecia, tão genuíno. O maître aproximou-se da mesa deles com o cardápio, mas Rodrigo o interceptou. Pode trazer o menu degustação que eu pedi. Para os dois também. Beatriz olhou para ele surpresa. Não precisa. A gente pode pedir algo simples. Está tudo pago. Rodrigo disse, mais firme do que pretendia. Sério, e vai estragar se ninguém comer. Então, por favor. Beatriz hesitou, mas então assentiu. Obrigada. É muito gentil da sua parte. Rodrigo voltou para sua cadeira, sentindo-se estranhamente exposto sob o olhar dela. Havia algo naqueles olhos que parecia ver demais, entender demais. Ele não estava acostumado com isso. Estava acostumado com pessoas que olhavam, mas não viam, que conversavam, mas não escutavam.
O primeiro prato chegou para Beatriz e Lucas. O mesmo carpaccio que Rodrigo tinha deixado pela metade. Lucas olhou desconfiado para o peixe cru. O que é isso? Salmão, Beatriz explicou. Quer experimentar? Tá cru, Lucas observou, franzindo o nariz. Beatriz riu baixinho. É proposital. Alguns peixes são preparados assim. Mas se você não quiser, posso pedir outra coisa. Eu quero macarrão, Lucas disse decidido. Rodrigo, ouvindo a conversa, chamou o garçom. Pode trazer um prato de massa para o menino? Algo simples. Molho de tomate, se tiver. O garçom assentiu e se afastou. Beatriz olhou para Rodrigo. E dessa vez havia algo diferente no olhar. Gratidão, mas também curiosidade. Você não precisava fazer isso. Eu sei, Rodrigo respondeu. Mas eu quero. Ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio que não era desconfortável, apenas carregado de coisas não ditas. Rodrigo pegou sua taça de vinho e bebeu, sentindo a coragem líquida ajudando a soltar a língua. Posso perguntar o que você estava fazendo aqui? Você disse que tinha uma reunião. Beatriz suspirou, mexendo distraidamente no carpaccio. Eu sou designer freelancer. Estava suposto me encontrar com um cliente potencial, um empresário que queria discutir a identidade visual de uma empresa dele. Mas ele cancelou de última hora. Mandou uma mensagem quando eu já estava no caminho. Desculpa, Rodrigo disse, e era sincero. Sei como é frustrante. Faz parte. Beatriz deu de ombros, mas havia cansaço na voz. Acontece mais do que eu gostaria. As pessoas não valorizam o tempo dos outros, sabe? Principalmente quando você é freelancer. Acham que seu tempo é menos importante porque você trabalha em casa, porque você faz seu próprio horário. Rodrigo sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes ele tinha cancelado reuniões de última hora? Quantas vezes tinha feito exatamente o que aquele empresário fez com Beatriz? E você trouxe seu filho? Ele perguntou genuinamente curioso. Não tenho com quem deixar, Beatriz admitiu. E havia uma ponta de constrangimento na voz. Minha mãe mora longe e babá é caro. Então Lucas vai comigo para a maioria das reuniões. Alguns clientes entendem, outros... Ela deixou a frase no ar, mas Rodrigo entendeu o que ela não disse. Outros julgam, outros acham um pouco profissional, outros a tratam diferente por ser mãe solteira, tentando equilibrar trabalho e maternidade. Ele parece ser um bom menino, Rodrigo disse, olhando para Lucas, que agora desenhava algo em um guardanapo com uma caneta que Beatriz tinha na bolsa. Ele é, Beatriz respondeu, e o amor na voz dela era tão óbvio, tão palpável, que Rodrigo sentiu algo apertar no peito. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Rodrigo não sabia o que dizer a isso. Nunca tinha sentido esse tipo de amor. Nunca tinha tido alguém que fosse a melhor coisa da sua vida. Tinha conquistas, tinha reconhecimento, tinha dinheiro. Mas melhor coisa? Não sabia o que era. O macarrão de Lucas chegou, fumegante e cheiroso. O menino largou o guardanapo imediatamente e pegou o garfo com entusiasmo. Cuidado, está quente, Beatriz alertou, soprando uma garfada antes de dar para ele. Rodrigo observou a cena fascinado. Havia algo tão comum, tão cotidiano naquele gesto, mas ao mesmo tempo tão precioso. Era amor manifestado em ações pequenas, era cuidado, era o que ele não tinha. E você? Beatriz perguntou de repente, trazendo Rodrigo de volta. Você disse que é seu aniversário. 38? Isso, Rodrigo confirmou, tentando não pensar em como ela deduziu a idade. 38 anos hoje. E você decidiu fazer uma festa, Beatriz disse suavemente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E havia algo nela que fez Rodrigo querer se abrir de uma forma que nunca fazia. Decidi, ele admitiu. Achei que seria diferente. Achei que, sei lá, que eu tinha pessoas. Beatriz não disse nada por um momento. Apenas olhou para ele com aqueles olhos que pareciam entender demais. E não tinha? Rodrigo riu, mas foi um som amargo. Aparentemente não. 20 convidados, 18 confirmações, 0 presenças, matemática brutal. Sinto muito, Beatriz disse, e parecia genuinamente sentir.
Isso deve ter sido difícil. Humilhante é a palavra, Rodrigo corrigiu, mas talvez necessário. Às vezes a gente precisa de um tapa na cara para acordar, não é? Beatriz inclinou a cabeça, estudando-o. Acordar para o quê? Para o fato de que eu construí uma vida de merda, Rodrigo disse, e foi libertador falar aquilo em voz alta. Tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho um apartamento bonito e um carro importado e projetos pelo país inteiro. Mas não tenho ninguém. Não tenho uma pessoa sequer que se importe o suficiente para aparecer quando eu chamo. Talvez você estivesse chamando as pessoas erradas, Beatriz sugeriu gentilmente. Rodrigo pensou nisso. Será que estava? Ou será que simplesmente não existiam pessoas certas na sua vida porque ele nunca tinha cultivado nada real? Qual é sua história? Ele perguntou, querendo mudar de assunto, querendo saber mais sobre ela. Você é mãe solteira, designer freelancer, mora em São Paulo? Beatriz sorriu, mas havia tristeza nas bordas. Sou. O pai do Lucas saiu quando eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos, sonhos. Basicamente, disse que um filho ia atrapalhar a vida dele. Rodrigo sentiu raiva por alguém que nem conhecia. Idiota. Concordo, Beatriz disse, mas sem amargura. Mas foi bom descobrir isso antes do Lucas nascer do que depois. Agora somos só nós dois. E está tudo bem. Não é fácil, mas é bom. Como você faz? Rodrigo perguntou, genuinamente curioso. Como você cria ele sozinha, trabalha, ainda consegue sorrir? Beatriz olhou para o filho, que agora comia macarrão com concentração total. Porque ele existe, porque quando eu olho para ele, tudo faz sentido. Todo o cansaço, toda a luta, toda a dificuldade, vale a pena. Ele é minha razão. Rodrigo nunca tinha tido uma razão. Tinha objetivos, metas, planos. Mas uma razão? Algo que fizesse tudo valer a pena? Não. Você tem sorte, ele disse, e era verdade. Tenho, Beatriz concordou. Mas sorte é relativo, não é? Tenho Lucas, mas não tenho estabilidade financeira. Você tem dinheiro, mas não tem... Ela parou como se percebendo que estava indo longe demais. Não tem o quê? Rodrigo insistiu. Conexão. Beatriz terminou suavemente. Você não tem conexão. A palavra o acertou como um soco. Conexão. Era exatamente isso. Era o que faltava. O que sempre faltou. Como você consegue isso? Rodrigo perguntou. E havia uma urgência na voz que ele não conseguiu esconder. Conseguir conexão. Como você faz as pessoas se importarem? Beatriz olhou para ele por um longo momento. Você se importa primeiro. Você aparece, você é presente, você não trata as pessoas como meios para um fim, mas como pessoas, com vidas, com histórias, com valor. Rodrigo processou isso. Quantas vezes tinha tratado as pessoas exatamente como meios para um fim? Quantas vezes tinha ignorado histórias porque não eram relevantes para seus objetivos? Eu não sei fazer isso, ele admitiu, e foi a coisa mais honesta que tinha dito em anos. Não sei como ser presente, como me importar de verdade. Então aprende, Beatriz disse simplesmente. Nunca é tarde demais para mudar. Lucas terminou o macarrão e olhou para a mãe. Posso ter sobremesa? Beatriz riu. Vamos ver o que tem. Rodrigo chamou o garçom. Pode trazer a carta de sobremesas? Quando o cardápio chegou, Lucas escolheu um petit gâteau de chocolate. Beatriz pediu uma torta de limão. Rodrigo não pediu nada, mas quando as sobremesas chegaram, Lucas insistiu que ele experimentasse. Você precisa comer no seu aniversário, o menino disse com a seriedade de quem dá um conselho importante. Senão não tem graça. Rodrigo pegou uma colherada do petit gâteau e provou. Estava delicioso. Mas o que o tocou não foi o sabor, foi o gesto. Foi uma criança de 6 anos se importando o suficiente para dividir. Era uma forma de conexão que ele não sabia que precisava. Quando a sobremesa acabou, Lucas bocejou. Era um bocejo daqueles que crianças fazem quando estão lutando contra o sono, tentando manter os olhos abertos, mas já perdendo a batalha. Beatriz olhou para o relógio e suspirou. Já passa das 10. A gente precisa ir.
Rodrigo sentiu algo estranho. Não queria que eles fossem. Pela primeira vez em horas, talvez em anos, não se sentia sozinho. Não queria voltar para aquele sentimento. Como vocês vão? Ele perguntou. Ônibus, Beatriz respondeu pegando a bolsa. A parada é ali perto. A essa hora? Rodrigo franziu a testa. Com o Lucas? É o que a gente tem, Beatriz disse, sem drama, apenas constatando um fato. A gente se vira. Deixa eu levar vocês. Rodrigo ofereceu, levantando-se rapidamente. Meu carro está aqui, é mais seguro. Beatriz hesitou, e Rodrigo podia ver a luta interna. Orgulho versus praticidade. Independência versus o cansaço óbvio estampado no rosto dela. Não quero ser inconveniente, ela finalmente disse. Você já fez muito. Você não é inconveniente, Rodrigo disse, e percebeu que era verdade. Você foi a única coisa boa que aconteceu hoje. Por favor, me deixa fazer isso. Beatriz olhou para Lucas, que estava quase dormindo na cadeira, depois de volta para Rodrigo. Tudo bem, obrigada. Rodrigo pagou a conta, uma quantia absurda que o maître apresentou com discrição. Ele nem olhou direito para os números. Dinheiro era a única coisa que tinha de sobra. Saíram juntos para o estacionamento. A noite estava fria, o ar de São Paulo carregado com aquela umidade característica de maio. Lucas segurava a mão da mãe, arrastando os pés, claramente exausto. Quando chegaram ao carro de Rodrigo, um Mercedes preto reluzente, Beatriz parou por um segundo. Rodrigo viu a expressão dela mudar, algo entre surpresa e compreensão. Você tem dinheiro de verdade, ela disse, não como acusação, apenas observação. Tenho, Rodrigo admitiu, abrindo a porta traseira. Mas hoje descobri que isso não significa muita coisa. Beatriz ajudou Lucas a subir e prendeu o cinto de segurança nele com a prática de quem faz aquilo 1000 vezes por dia. O menino já estava dormindo antes mesmo do carro sair do estacionamento. Rodrigo dirigiu devagar, seguindo as direções que Beatriz dava. Eles moravam em Tatuapé, um bairro que ficava do outro lado da cidade. O trajeto levaria pelo menos 40 minutos com o trânsito da noite. É longe, Rodrigo comentou. Por isso a reunião era importante, Beatriz explicou. Eu não costumo aceitar trabalhos tão longe de casa, mas esse poderia render um contrato bom. Um projeto grande, algo que me daria estabilidade por alguns meses. E o cara simplesmente cancelou, Rodrigo disse, sentindo raiva novamente. Simplesmente cancelou. Beatriz concordou. Mas não é a primeira vez. Não vai ser a última. É parte de trabalhar por conta própria. Você aceita a incerteza em troca da flexibilidade. Vale a pena? Tem que valer, Beatriz respondeu, porque é o que me permite estar presente para o Lucas. Se eu tivesse um emprego fixo, com horário de escritório, não conseguiria buscá-lo na escola. Não conseguiria ficar com ele quando está doente. Então sim, vale a pena. Mas não é fácil. Rodrigo dirigiu em silêncio por alguns minutos, processando. Ele nunca tinha pensado nessas coisas, nunca tinha precisado. Sempre teve a liberdade de focar apenas no trabalho, sem se preocupar com mais ninguém além de si mesmo. Você acha que eu sou uma pessoa ruim? Ele perguntou de repente, a pergunta saindo antes que pudesse censurá-la. Beatriz olhou para ele surpresa. Por que eu acharia isso? Porque ninguém apareceu hoje. 20 pessoas, nenhuma veio. Isso deve significar alguma coisa, não? Deve significar que eu sou... que tem algo errado comigo. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Rodrigo podia sentir o peso do olhar dela, mesmo mantendo os olhos na estrada. Eu não te conheço o suficiente para dizer se você é uma pessoa ruim, ela finalmente respondeu. Mas posso dizer o que vi hoje. O quê? Vi alguém que está sozinho, mas também vi alguém que convidou 2 estranhas para jantar no dia do seu aniversário. Vi alguém que ofereceu comida para uma criança cansada. Vi alguém que está dando carona para casa, mesmo estando obviamente esgotado emocionalmente. Ela fez uma pausa. Vi alguém que está tentando, e isso conta. Rodrigo sentiu algo apertar na garganta. Não parece suficiente. Nunca parece. Beatriz disse suavemente, mas é sempre mais do que você acha.
Chegaram ao prédio onde Beatriz morava. Era um edifício antigo de 4 andares, sem portaria eletrônica. A pintura estava descascada em alguns pontos, mas havia vasos com plantas nas janelas, um sinal de que as pessoas que moravam ali se importavam com o lugar. Rodrigo estacionou e Beatriz começou a desafivelar o cinto de Lucas. O menino acordou meio tonto, esfregando os olhos. Chegamos em casa. Chegamos, amor. Beatriz o ajudou a sair do carro. Rodrigo também saiu, não querendo que a despedida fosse apenas dentro do carro. Ficaram ali parados na calçada, um silêncio estranho entre eles. Obrigada, Beatriz disse. Pela carona, pelo jantar, por tudo. Eu que agradeço, Rodrigo respondeu. E era verdade. Vocês salvaram minha noite, literalmente. Beatriz sorriu, mas havia algo nos olhos dela. Curiosidade, talvez. Ou preocupação. Você vai ficar bem? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém perguntou se ele ia ficar bem? Vou. Ele mentiu. Sempre fico. Rodrigo. Beatriz disse seu nome pela primeira vez desde o restaurante. E havia algo na forma como ela falou que fez ele realmente olhar para ela. Não precisa fingir, não comigo. E foi demais. Foi tudo. Foi a gentileza de uma estranha, a preocupação genuína nos olhos dela, o fato de que em uma noite onde ninguém se importou, essa mulher que não o conhecia de lugar nenhum estava ali, perguntando se ele ia ficar bem. Rodrigo sentiu as lágrimas virem antes de poder impedi-las. Tentou disfarçar, olhando para o lado, limpando rapidamente o rosto com as costas da mão. Mas Beatriz já tinha visto. Desculpa, ele disse, a voz saindo estrangulada. Eu não costumo fazer isso. Orar? Beatriz perguntou gentilmente. É humano, Rodrigo, é permitido. Não para mim, ele disse, ainda olhando para longe. Não quando você é o cara de sucesso, o arquiteto premiado, o empresário. Você não pode quebrar. Todo mundo quebra, Beatriz disse. A diferença é quem está ali quando você quebra. Rodrigo finalmente olhou para ela e havia tanta compaixão naqueles olhos que ele quase quebrou de novo. Ninguém está. Eu estou, Beatriz disse simplesmente. Lucas, que estava meio dormindo encostado na mãe, levantou a cabeça. Você está triste? Ele perguntou para Rodrigo com aquela franqueza de criança. Rodrigo não sabia o que dizer. Como você explica para uma criança de 6 anos que está triste porque construiu uma vida inteira de forma errada? Mas antes que pudesse responder, Lucas se soltou da mãe e caminhou até ele. Estendeu os bracinhos. Abraço ajuda, o menino disse. Quando eu tô triste, minha mãe me abraça e melhora. E Rodrigo, esse homem de 38 anos que comandava projetos milionários e nunca demonstrava fraqueza, se ajoelhou na calçada e abraçou aquela criança. Abraçou como se estivesse se agarrando a uma tábua de salvação. Lucas retribuiu o abraço com a força de quem não sabe o peso que aquele gesto carregava. Pronto, Lucas disse, dando tapinhas nas costas de Rodrigo. Já melhorou? Já, Rodrigo mentiu. Mas dessa vez foi uma mentira gentil. Obrigado, campeão. Lucas voltou para perto da mãe, satisfeito por ter cumprido sua missão. Beatriz olhou para Rodrigo com algo que ele não conseguia nomear. Ternura? Tristeza? Ambos? Você não precisa passar por isso sozinho, ela disse. Eu sei que a gente acabou de se conhecer. E eu sei que isso vai soar estranho, mas se você precisar conversar, se você precisar de alguém, você tem meu contato agora. Rodrigo piscou, confuso. Tenho? Beatriz pegou o celular dele da mão dele, destravou usando o reconhecimento facial e digitou o número dela. Agora tem? Ela devolveu o aparelho. E não, eu não faço isso sempre. Não dou meu número para estranhos. Mas você não parece um estranho. Parece alguém que precisa de um amigo. Rodrigo olhou para o número salvo no celular. Beatriz. Apenas isso. Sem sobrenome, sem formalidades. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Fazendo o quê? Se importando. Você não me conhece. Eu sou literalmente um estranho que te convidou para jantar.
Por que você se importa? Beatriz pensou por um momento antes de responder. Porque eu já estive sozinha. Já estive no lugar onde você parece estar agora. E na época, eu precisava desesperadamente que alguém se importasse. Então agora, quando eu vejo alguém naquele lugar, eu me importo. Simples assim. Não era simples. Rodrigo sabia disso. Era extraordinário. Era raro. Era tudo que ele não sabia que precisava. Obrigado, ele disse. E dessa vez colocou todo o peso do que sentia naquela palavra. Beatriz sorriu. Feliz aniversário, Rodrigo. Espero que os próximos sejam melhores. Acho que já começou a melhorar. Ele admitiu. Ela acenou, pegou Lucas no colo e entrou no prédio. Rodrigo ficou ali parado, vendo-os subirem as escadas através da porta de vidro até desaparecerem no segundo andar. Só então voltou para o carro. No caminho de volta para casa, Rodrigo olhou para o celular no suporte. O nome de Beatriz estava ali, salvo, real. Ele tinha passado anos colecionando contatos, centenas de números de pessoas importantes, influentes, poderosas. Mas nenhum deles significava o que aquele número significava, porque nenhum deles tinha sido dado com a intenção de ajudar, de se importar, de estar presente. Rodrigo acordou no sábado seguinte com a sensação de que algo tinha mudado. Não conseguia definir exatamente o quê, mas era como se o mundo tivesse ficado ligeiramente diferente. A luz entrando pela janela parecia mais suave. O silêncio do apartamento parecia menos opressivo. Ou talvez fosse apenas ele que estava diferente. Pegou o celular e abriu a lista de contatos. O nome de Beatriz estava lá. Tinha olhado para aquele nome pelo menos 20 vezes desde sexta. Não tinha mandado mensagem. Não sabia o que dizer. Oi, obrigado por não me deixar sozinho na pior noite da minha vida. Parecia patético. Gostei de conhecer você e seu filho. Parecia casual demais. Você mudou alguma coisa em mim e eu não sei o que fazer com isso. Parecia assustador. Então, não mandou nada. Levantou-se, preparou café e sentou-se na varanda como sempre fazia nos fins de semana. Mas dessa vez, em vez de abrir o laptop e revisar projetos, apenas ficou ali sentado, olhando para a cidade, pensando. Pensou em Lucas, oferecendo abraço. Pensou em Beatriz, perguntando se ele ia ficar bem. Pensou nas 20 pessoas que não apareceram e no que aquilo dizia sobre ele. Não sobre elas. Sobre ele. O celular vibrou. Uma mensagem. Rodrigo pegou rápido demais, esperando que fosse Beatriz. Mas era só um e-mail automático do banco. Sentiu uma pontada de decepção ridícula. Por que ela mandaria mensagem? Tinham se conhecido uma vez. Uma noite. Ela provavelmente já tinha esquecido. Mas então, para sua surpresa, o celular vibrou de novo. Dessa vez era ela. Bom dia, Lucas acordou pedindo para agradecer o tio do restaurante pelo macarrão. Então, obrigada pelo macarrão. Rodrigo sorriu. Era a primeira vez que sorria genuinamente desde... Não conseguia nem lembrar. Digitou uma resposta, apagou, digitou de novo. Bom dia, diga para o Lucas que foi um prazer, ele é um ótimo garoto. Enviou antes de se arrepender. A resposta veio rápido. Ele é mesmo. Como você está? Ontem foi pesado. Rodrigo olhou para a pergunta. Como estava? Ninguém nunca perguntava isso esperando uma resposta real. Mas Beatriz parecia diferente. Parecia que realmente queria saber. Estou processando. Acho que ontem foi um daqueles dias que mudam a gente, sabe? Sei. São os piores e os melhores ao mesmo tempo. Exatamente isso. Ficou olhando para a tela, querendo continuar a conversa, mas sem saber como. Então Beatriz mandou outra mensagem. Você tem planos para hoje? Rodrigo olhou ao redor do apartamento vazio. Não. Por quê? Lucas e eu vamos ao parque. Ibirapuera. Ele adora andar de bicicleta lá. Se você quiser vir... Sei lá, tomar um ar, conversar, sem pressão. A oferta o pegou completamente desprevenido. Ele ia recusar, ia dizer que tinha trabalho, compromissos, qualquer desculpa. Mas então pensou no apartamento vazio, no silêncio,
na solidão que conhecia tão bem, e digitou antes de pensar demais. Que horas? 2 horas depois, Rodrigo estava no Parque Ibirapuera. Vestia jeans e uma camiseta simples, roupas que raramente usava. Sentia-se estranho, deslocado. Não costumava fazer isso. Não costumava encontrar pessoas casualmente, sem agenda, sem propósito definido. Viu Beatriz antes dela o ver. Estava sentada em um banco perto do lago, observando Lucas andar de bicicleta com rodinhas em um caminho próximo. Ela usava calça de moletom e uma blusa larga, cabelos soltos ao vento, e havia algo tão normal nela, tão genuinamente presente. Oi, Rodrigo disse aproximando-se. Beatriz levantou os olhos e sorriu. Você veio. Vim, ele confirmou sentando-se ao lado dela. Achei que não viria. Por que não viria? Porque você é um empresário bem-sucedido e eu sou uma designer freelancer desempregada com uma criança de 6 anos. Nossos mundos não se misturam muito. Havia uma honestidade crua naquela observação. Talvez seja por isso que eu vim, Rodrigo disse. Porque meu mundo é uma merda. Beatriz riu, um som genuíno. Justo. Lucas viu Rodrigo e pedalou rapidamente até eles, parando de forma desajeitada e quase caindo. Você veio. Vim, Rodrigo disse, percebendo que estava sorrindo. Veio andar de bicicleta comigo? Lucas perguntou esperançoso. Não trouxe bicicleta? Rodrigo admitiu. Mas posso andar com você, se quiser. Pode. Lucas já estava pedalando de novo, esperando que Rodrigo o seguisse. Rodrigo olhou para Beatriz, que apenas deu de ombros com um sorriso. Ele não conhece estranhos. Se ele gostou de você, é porque você é bom. Ou porque dei macarrão para ele, Rodrigo sugeriu. Crianças são compradas fácil com comida. Não é só isso, Beatriz disse, mas não explicou o que mais era. Rodrigo caminhou ao lado de Lucas pelos próximos 20 minutos, ouvindo o menino falar sem parar sobre dinossauros, sobre a escola, sobre como ele queria um cachorro, mas a mãe dizia que apartamento pequeno não era lugar para cachorro. Era a conversa mais despretensiosa que Rodrigo tinha tido em anos, sem agenda, sem objetivo, apenas existindo. Quando Lucas ficou cansado, voltaram para o banco onde Beatriz esperava. Ela tinha comprado picolés de um vendedor ambulante. Achei que vocês iam querer, ela disse oferecendo. Lucas pegou o dele e correu para brincar na grama próxima. Rodrigo sentou-se ao lado de Beatriz, segurando o picolé e sentindo-se absurdamente fora do lugar. Você parece desconfortável, Beatriz observou. Estou, Rodrigo admitiu. Não costumo fazer isso. Comer picolé? Viver, ele corrigiu. Apenas estar, sem propósito, sem agenda, só existindo. Beatriz olhou para ele com aquela expressão que parecia ver demais. Como você chegou nesse ponto? Rodrigo suspirou, lambendo o picolé que começava a derreter. Não sei. Aconteceu aos poucos. Primeiro foi um almoço cancelado para terminar um projeto. Depois foi um fim de semana sacrificado. Depois foram férias adiadas. Antes que eu percebesse, fazia 15 anos que eu vivia só para trabalhar. E valeu a pena. Profissionalmente? Sim. Tenho uma carreira que muitos invejam. Financeiramente? Sim. Tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar. Mas em qualquer outra medida? Ele fez uma pausa. Não valeu. Beatriz ficou em silêncio por um momento, observando Lucas brincar. Minha mãe sempre dizia que a vida é feita de momentos, não de conquistas, não de posses. Momentos, como esse aqui. Lucas rindo na grama, o sol no rosto, picolé derretendo na mão. Rodrigo olhou ao redor. Era um momento comum. Pessoas no parque, crianças brincando, famílias fazendo piquenique, nada extraordinário. Mas havia algo ali que ele não conseguia nomear. Algo que faltava na sua vida de luxo e sucesso. Você está feliz? Ele perguntou de repente. Beatriz pensou antes de responder. Feliz é uma palavra grande. Eu diria que estou contente. Tenho meu filho, tenho saúde, tenho um teto sobre a cabeça. Dinheiro é apertado, trabalho é incerto,
Mas Lucas sorri todo dia. Então sim, acho que sou feliz. No que importa, sou. Rodrigo tentou se lembrar da última vez que tinha sido feliz no que importava. Não conseguiu. Eu quero isso, ele disse, a voz baixa. Quero saber como é ter momentos que importam. Então comece a criar. Beatriz disse simplesmente. Momentos não aparecem magicamente. Você tem que escolher viver eles. Como? Como você está fazendo agora? Está aqui, está presente, está comendo picolé em um banco de parque em vez de estar trancado no seu apartamento trabalhando. Ela olhou para ele. É um começo. Lucas voltou correndo, ofegante e sorrindo. Mãe, posso ir no parquinho? Pode, mas cuidado. Lucas já estava correndo de novo. Beatriz levantou-se para acompanhá-lo de longe e Rodrigo a seguiu. Ficaram ali, observando o menino brincar, subir, descer, rir. Ele tem muita energia, Rodrigo comentou. Sempre teve, Beatriz disse com orgulho. Desde bebê, não para quieto. É cansativo às vezes, mas é vida, sabe? É puro, genuíno. Você é uma boa mãe, Rodrigo disse, e era uma observação, não um elogio vazio. Beatriz olhou para ele, surpresa. Obrigada. Nem sempre parece que sou. Tem dias que sinto que estou falhando em tudo, mas faço o melhor que posso. É mais do que muita gente faz. Ficaram ali por mais 1 hora, apenas observando Lucas brincar, conversando sobre coisas triviais e profundas ao mesmo tempo. Rodrigo contou sobre a pressão de comandar projetos milionários. Beatriz contou sobre a insegurança de não saber se teria dinheiro para as contas do próximo mês. Eram mundos completamente diferentes, mas naquela tarde, sentados no parque, pareciam próximos. Quando o sol começou a se pôr, Beatriz olhou o relógio. Precisamos ir. Lucas tem que jantar e dormir cedo. Posso levar vocês? Rodrigo ofereceu. Não precisa, Beatriz disse, mas sem dureza. Você já fez muito. Eu quero, Rodrigo insistiu. Por favor. Beatriz olhou para ele, estudando, e então assentiu. Tudo bem. No carro, Lucas dormiu quase imediatamente. Beatriz olhou para trás e sorriu. Ele sempre faz isso, brinca até cair. Deve ser bom, Rodrigo disse, ter toda aquela energia, aquela inocência. É, Beatriz concordou. Às vezes eu invejo, ele não tem preocupações. Não tem contas para pagar, prazos para cumprir, só vive. Como a gente volta a ser assim? Rodrigo perguntou. Não sei se volta, Beatriz disse honestamente. Mas acho que dá para aprender a viver mais simples, menos preocupado com o que não importa, mais focado no que importa. Quando chegaram ao prédio de Beatriz, Rodrigo não queria que aquilo acabasse. Não queria voltar para o apartamento vazio. Não queria a solidão. Obrigado, ele disse, por me convidar, por deixar eu fazer parte do dia de vocês. Você não precisa agradecer, Beatriz disse. Foi bom ter você aqui. Ela carregou Lucas, que ainda dormia, e Rodrigo saiu para ajudá-la. Posso carregar ele até lá em cima? Não precisa. Eu quero. Rodrigo insistiu novamente. Beatriz o estudou por um momento, depois assentiu. Rodrigo pegou Lucas no colo com cuidado. O menino era leve, quente, e se aconchegou contra o peito dele instintivamente. Algo apertou no peito de Rodrigo. Subiram as escadas em silêncio. Quando chegaram na porta do apartamento, Beatriz abriu e Rodrigo carregou Lucas até o pequeno quarto, colocando-o na cama. Beatriz cobriu o filho, beijou sua testa e eles saíram do quarto em silêncio. Na sala, Rodrigo olhou ao redor. O apartamento era pequeno, simples, mas havia vida ali. Desenhos de Lucas na geladeira, fotos na parede, brinquedos organizados em uma caixa no canto. Era um lar. Você quer um café? Beatriz ofereceu. Ou água? Café seria ótimo. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha. Beatriz serviu café em canecas desiguais. Desculpa a bagunça. Não está bagunçado, Rodrigo disse. Está... Eu vivo, Beatriz sorriu. Obrigada, acho. Beatriz, Rodrigo começou, depois hesitou. Sim? Por que você está fazendo isso? Me incluindo assim? Você mal me conhece. Beatriz segurou a caneca com as 2 mãos, pensativa.
porque eu reconheço solidão quando vejo, e porque ninguém deveria estar sozinho, especialmente não no aniversário. Rodrigo sentiu aquele aperto de novo. Obrigado. Você já disse isso umas 10 vezes. Beatriz apontou, mas estava sorrindo. Porque é verdade, Rodrigo disse. Você não faz ideia do quanto isso significa. Faço, Beatriz disse suavemente. Por isso faço. E naquele momento, naquela cozinha pequena, tomando café em canecas velhas, Rodrigo entendeu. Ele tinha estado procurando conexão nos lugares errados, procurando em festas caras, em contatos profissionais, em pessoas que só se aproximavam por interesse. Mas conexão real estava ali, simples, genuína, sem pretensões. As semanas seguintes foram diferentes. Rodrigo não sabia explicar exatamente como, mas eram. Ele ainda trabalhava, ainda tinha reuniões, ainda comandava projetos, mas algo tinha mudado na forma como ele via tudo isso. Não era mais tudo, era apenas parte. Começou a sair para almoçar em vez de comer no escritório. Começou a responder mensagens de Beatriz no meio do expediente, algo que nunca teria feito antes. Começou a recusar reuniões após as 6 da tarde porque tinha percebido que não precisava estar disponível 24 horas por dia. E começou a ver Beatriz e Lucas, não todo dia, mas regularmente. Às vezes era um café rápido enquanto Lucas estava na escola. Às vezes era um fim de tarde no parque. Às vezes era apenas mensagens trocadas durante o dia, coisas triviais que faziam Rodrigo sorrir no meio de apresentações sérias. Lucas disse que quando crescer quer ser dinossauro. Tentei explicar que não é possível. Ele não acreditou em mim. Rodrigo tinha rido sozinho no escritório, ganhando olhares estranhos dos colegas. Deixa ele sonhar. Eu queria ser astronauta e virei arquiteto. Podia ter sido pior. Podia ter sido dinossauro. Era fácil com Beatriz. Não havia jogos. Não havia segundas intenções. Ela era direta, honesta, genuína. Se estava cansada, dizia. Se estava preocupada com dinheiro, compartilhava. Se Lucas tinha feito algo engraçado, contava. E Rodrigo, aos poucos, começou a fazer o mesmo. Começou a compartilhar as frustrações do trabalho, os medos, as dúvidas, coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém. Numa quinta-feira, 3 semanas depois do aniversário desastroso, Beatriz ligou. Era raro ela ligar em vez de mandar mensagem. Rodrigo atendeu imediatamente. Oi, tudo bem? Oi? A voz dela estava estranha, tensa. Você está ocupado? Estou em reunião, mas posso sair. O que aconteceu? Não precisa sair da reunião. É só que... Esquece, a gente conversa depois. Beatriz, Rodrigo disse, já levantando e saindo da sala de reuniões, ignorando os olhares surpresos. O que aconteceu? Ela suspirou do outro lado. Lucas está com febre. Alta, e eu tenho uma apresentação de projeto hoje à tarde que não posso cancelar. É um cliente grande, Rodrigo. Se eu cancelar, perco o trabalho, mas não posso deixar ele sozinho assim. Rodrigo já estava pegando as chaves do carro. Onde vocês estão? Em casa. Mas, Rodrigo, eu não liguei para pedir ajuda. Só queria, não sei, desabafar. Eu sei, mas estou indo mesmo assim. Fica aí. Desligou antes que ela pudesse protestar. 25 minutos depois, estava tocando a campainha do apartamento dela. Beatriz abriu, parecendo exausta. Tinha olheiras profundas e os cabelos presos de qualquer jeito. Você não precisava vir, ela disse, mas havia alívio nos olhos. Eu sei. Cadê o Lucas? No quarto. Está dormindo agora, mas a febre é alta. 39 graus. Dei remédio, mas... Você já levou no médico? Não tenho como. Não tenho plano de saúde e posto demora horas. E eu tenho essa apresentação em 2 horas. Ela parecia à beira de um colapso. Rodrigo tomou uma decisão. Você vai para a sua apresentação. Eu fico com ele. Beatriz piscou. O quê? Eu fico com o Lucas. Você vai, faz sua apresentação, consegue o trabalho. Se a febre não baixar, eu levo ele no hospital particular. Está resolvido. Rodrigo, você não pode... Posso? Ele a interrompeu. E quero, vai. Eu cuido dele.
Beatriz olhou para ele por um longo momento, lágrimas brilhando nos olhos. Por quê? Por que você faria isso? Porque é o que amigos fazem, Rodrigo disse simplesmente. E porque você precisa. Então vai. Ela hesitou mais um segundo, então assentiu. Ele está no quarto. Tem suco na geladeira. Ele gosta quando está com febre. E se a temperatura passar de 39,5, eu levo no hospital. Eu sei. Vai, Beatriz, confia em mim. Ela pegou a bolsa, verificou 2 vezes se tinha tudo, olhou para o quarto do filho, depois para Rodrigo. Obrigada, ela sussurrou. Não faz ideia do quanto isso significa. Faço, Rodrigo disse, ecoando as palavras dela de semanas atrás. Quando Beatriz saiu, Rodrigo ficou parado no meio da sala por um momento, processando o que tinha acabado de fazer. Ele, que nunca tinha cuidado de uma criança na vida, estava sozinho com um menino de 6 anos com febre. Foi até o quarto. Lucas estava dormindo, o rosto corado pela febre, respiração pesada. Rodrigo sentou-se na cadeira ao lado da cama e apenas ficou ali, observando. O quarto era pequeno. Tinha uma cama de solteiro com lençóis de dinossauros, uma estante baixa cheia de livros infantis e brinquedos, desenhos colados na parede. Era o quarto de uma criança amada. Lucas se mexeu, gemendo baixinho. Abriu os olhos devagar, ainda tonto de febre e remédio. Mãe, é o Rodrigo. Rodrigo disse suavemente. Sua mãe teve que sair um pouquinho, mas eu estou aqui. Lucas processou isso, depois assentiu. Estou com sede. Vou buscar suco. Sua mãe disse que você gosta. Rodrigo foi até a cozinha, achou o suco de laranja na geladeira, serviu em um copo com canudo que tinha um desenho de super-herói. Voltou e ajudou Lucas a sentar, segurando o copo enquanto ele bebia devagar. Sua cabeça dói? Rodrigo perguntou. Um pouco, Lucas admitiu. E está quente. Eu sei, mas o remédio vai ajudar. Quer que eu leia uma história para você? Os olhos de Lucas se iluminaram um pouco apesar da febre. Pode? Rodrigo pegou um livro da estante. Era sobre um menino que fazia amizade com um dragão. Começou a ler, tropeçando em algumas palavras, fazendo vozes diferentes para os personagens, porque achou que era isso que se fazia. Lucas sorriu, apesar de claramente não estar bem. Quando terminou a história, o menino já estava quase dormindo de novo. Rodrigo? Sim? Você é amigo da minha mãe? A pergunta era inocente, mas carregada. Sou, Rodrigo respondeu. Bom, Lucas disse fechando os olhos. Ela precisa de amigos. Ela fica triste às vezes. A observação acertou Rodrigo no peito. Claro que ela ficava triste. Carregava tudo sozinha. Trabalho, contas, filho, responsabilidades. Sem ajuda, sem descanso. Eu sei, Rodrigo disse suavemente. Mas ela tem a gente agora. Não está sozinha. Lucas sorriu, já meio dormindo. Você é legal. Rodrigo ficou ali sentado até ter certeza de que Lucas tinha dormido de novo. Então saiu do quarto, deixando a porta entreaberta, e sentou-se no sofá da sala. O apartamento estava silencioso. Rodrigo pegou o celular e mandou mensagem para Beatriz. Ele está bem, dormindo. Conseguiu beber suco, não se preocupa. Foca na apresentação. A resposta veio minutos depois. Obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa. Faço. Agora vai arrasar nessa apresentação. Rodrigo ficou ali pelas próximas 2 horas, checando Lucas a cada 15 minutos, medindo a temperatura, trocando a compressa fria na testa dele. Em algum momento, olhando para aquele menino dormindo, Rodrigo entendeu algo. Ele tinha passado 38 anos acreditando que sucesso era o que importava. Que dinheiro, reconhecimento, conquistas profissionais eram a medida de uma vida bem vivida. Mas estava errado. Sucesso era estar ali, cuidando do filho de alguém que confiava nele. Era Beatriz poder ir para uma reunião importante, sabendo que Lucas estava seguro. Era um menino de 6 anos dizendo que ele era legal. Era simples assim. Beatriz voltou às 5 da tarde. Entrou correndo, jogando a bolsa no sofá, indo direto para o quarto. Rodrigo a seguiu.
Lucas ainda dormia, mas a febre tinha baixado. Estava em 37,5, ainda febril, mas melhor. Beatriz tocou a testa do filho, verificou a temperatura, depois se virou para Rodrigo com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Não tem que agradecer. Tenho. Você largou tudo para vir aqui, cuidou dele, deixou eu ir trabalhar. Você... Ela parou, a voz falhando. Você me salvou hoje. Você teria se virado, Rodrigo disse. Você sempre se vira. Mas não precisei, porque você estava aqui. Ela limpou as lágrimas. Como foi a apresentação? Consegui o trabalho. A voz dela estava misturada de alívio e exaustão. 3 meses de contrato fixo. É o maior projeto que já peguei. Ah, Bia, isso é incrível! Rodrigo a abraçou sem pensar, e ela retribuiu, segurando-se nele como se estivesse se ancorando. Obrigada, ela repetiu contra o peito dele. Obrigada por estar aqui. Rodrigo segurou ela por mais um momento, sentindo o calor dela, o alívio, a gratidão, e percebeu que estava exatamente onde deveria estar. Não em um escritório, não em uma reunião. Ali, com pessoas que importavam. Quando se separaram, Beatriz estava sorrindo apesar das lágrimas. Você deve estar com fome. Quer jantar? Não tenho muita coisa, mas posso fazer um arroz com ovo. Deixa eu pedir comida. Rodrigo ofereceu. Você teve um dia difícil. Não, Beatriz. Rodrigo a interrompeu gentilmente. Me deixa fazer isso, por favor. Ela o estudou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, mas nada muito caro. Prometo. Rodrigo pediu comida de um restaurante próximo. Quando chegou, comeram na pequena mesa da cozinha, conversando em voz baixa para não acordar Lucas. Beatriz contou sobre a apresentação, sobre como estava nervosa, sobre como quase cancelou 3 vezes no caminho. Mas você não cancelou, Rodrigo apontou. E conseguiu, porque você estava aqui, ela disse. Eu não teria conseguido sem você. Você conseguiria, mas fico feliz que não precisou. Terminaram de comer em silêncio confortável. Rodrigo ajudou a lavar a louça, ignorando os protestos de Beatriz. Você fez muito hoje, ela disse. Sério, não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, é isso que amigos fazem, aparecem. Beatriz olhou para ele e havia algo diferente naquele olhar, algo mais profundo. Você não é só meu amigo, ela disse suavemente. Você é a melhor coisa que aconteceu para mim em muito tempo. Rodrigo sentiu algo apertar no peito. Não sabia o que dizer, então apenas segurou a mão dela sobre a mesa. Você também, você e o Lucas. Vocês mudaram minha vida. Para melhor? Para muito melhor. Ficaram ali sentados, mãos entrelaçadas, em silêncio. E Rodrigo percebeu que aquilo era o que tinha estado procurando a vida inteira. Não grandeza, não conquistas, apenas isso, conexão real, alguém que se importava, alguém por quem se importar. Lucas melhorou no dia seguinte. A febre baixou completamente pela manhã, e quando Rodrigo ligou para saber como ele estava, o menino atendeu o telefone da mãe com a energia característica, falando sobre como tinha sonhado com dinossauros que comiam macarrão. Rodrigo riu, sentindo algo quente no peito. Estava no escritório, mas pela primeira vez em anos não estava pensando em trabalho. Estava pensando naquele menino, naquela mulher. Em como, em menos de um mês, eles tinham se tornado a parte mais importante da sua vida. Rodrigo! A voz de Beatriz veio ao fundo. Deixa eu falar com ele, amor. Oi, ela disse quando pegou o telefone de volta. Desculpa. Ele estava ansioso para te agradecer por ontem. Não precisa agradecer. Como você está? Melhor, bem melhor. Consegui dormir sabendo que o trabalho estava garantido. E Lucas acordou sem febre. Parece que tudo está se encaixando. Fico feliz, Rodrigo disse. E era verdade. Ficou em silêncio por um momento, então continuou. Beatriz? Sim? Você tem planos para o fim de semana? Nada demais. Por quê? Rodrigo respirou fundo. Tinha pensado nisso a noite inteira. Queria fazer uma coisa, com você e o Lucas. Se você topar. Que coisa? É surpresa, mas prometo que vai gostar. Confia em mim?
Beatriz riu do outro lado. Essa pergunta de novo? Sempre. Então sim, confio. Sábado chegou com um céu azul perfeito. Rodrigo acordou cedo, nervoso de uma forma que não sentia desde adolescente. Tinha planejado tudo cuidadosamente, verificado cada detalhe 3 vezes. Buscou Beatriz e Lucas às 10 da manhã. Quando chegou no prédio, os dois já estavam esperando na porta. Lucas usava uma camiseta de dinossauro e tênis que acendiam ao pisar. Beatriz estava de vestido simples, cabelos soltos, e quando sorriu para Rodrigo, ele sentiu o coração acelerar. Bom dia, ela disse entrando no carro. Ainda não vai me contar para onde vamos? Ainda não, Rodrigo disse sorrindo, mas não é longe. Dirigiu por 20 minutos até chegarem a uma chácara nos arredores de São Paulo. Era um lugar que ele tinha alugado pela manhã inteira, com um lago pequeno, árvores antigas, grama verde se estendendo. Quando estacionou, Beatriz olhou ao redor confusa. O que é esse lugar? É um lugar onde eu queria passar o dia, com vocês dois. Rodrigo saiu do carro e abriu a porta para Lucas, que imediatamente correu para explorar. Mas espera até eu te mostrar a melhor parte. Guiou os dois até uma área próxima ao lago, onde tinha montado uma mesa de piquenique. Mas não era uma mesa qualquer. Tinha toalha xadrez vermelha, cesta com comidas que ele tinha passado a semana aprendendo a preparar, suco natural, frutas cortadas, sanduíches. E no centro, um bolo. Um bolo simples de chocolate com cobertura que ele mesmo tinha feito, torto e imperfeito, mas feito com cuidado. Beatriz parou, levando a mão à boca. Rodrigo, eu pensei muito, ele começou, subitamente nervoso. Sobre aquele dia, meu aniversário, sobre como foi a pior noite da minha vida até vocês chegarem, e percebi que eu nunca agradeci de verdade. Não só por aparecerem, mas por continuarem aparecendo, por me deixarem fazer parte das vidas de vocês. Então eu queria fazer algo especial para vocês. Lucas já estava examinando o bolo. Você fez isso? Fiz, Rodrigo admitiu. Não ficou muito bonito, mas está perfeito, Beatriz disse. E havia lágrimas nos olhos dela. Está absolutamente perfeito. Sentaram-se na toalha. Comeram os sanduíches que Rodrigo tinha preparado, beberam suco, riram quando Lucas derramou metade do copo na grama. O sol estava quente, mas havia sombra suficiente das árvores. Era perfeito. Posso perguntar uma coisa? Beatriz disse depois de um tempo, observando Lucas brincar perto do lago sob supervisão cuidadosa. Claro. Por que você está fazendo tudo isso? E não me diga que é só gratidão. É mais do que isso. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, juntando coragem para dizer o que estava sentindo. É porque vocês me salvaram. Não naquela noite, todos os dias desde então. Vocês me mostraram que eu estava vivendo errado, que tinha construído uma vida vazia de coisas que importam. E vocês... Ele parou, olhando para ela. Vocês importam, mais do que qualquer projeto, qualquer contrato, qualquer conquista profissional. Quando penso em felicidade agora, não penso em sucesso. Penso em Lucas me mostrando seus desenhos. Penso em você rindo de alguma piada boba. Penso em estar aqui, agora, com vocês dois. Beatriz tinha lágrimas descendo pelo rosto. Rodrigo, eu sei que é rápido. Eu sei que a gente só se conhece há 1 mês. Mas foi o mês mais importante da minha vida, e eu não quero que acabe. Quero mais dias assim, quero mais piqueniques, mais parques, mais macarrão com Lucas, mais café na sua cozinha. Quero estar presente, quero ser parte disso. Ele segurou a mão dela. Quero ser parte de vocês. Beatriz soluçou, cobrindo a boca com a mão livre. Você tem certeza? Porque a gente vem com bagagem. Eu sou mãe solteira, tenho um filho. Trabalho é instável. Moro em um apartamento minúsculo. Não tenho nada do que você tem. Você tem tudo o que eu quero, Rodrigo disse firmemente. Você tem amor, tem propósito, tem vida de verdade. E se você me deixar, eu quero aprender a viver assim também, com vocês. Beatriz olhou para ele por um longo momento, lágrimas ainda caindo.
Eu estava tão assustada. De quê? De me apaixonar por você, porque parecia impossível. Você é esse homem bem-sucedido, rico, importante, e eu sou eu. Achei que você ia perceber e ir embora, voltar para o seu mundo. Esse é meu mundo agora, Rodrigo disse, apontando para Lucas brincando, para a toalha de piquenique para ela. Vocês são meu mundo, se você me aceitar. Beatriz riu através das lágrimas. Se eu te aceitar... Rodrigo, eu me apaixonei por você naquela primeira noite, quando você convidou duas estranhas para jantar no pior dia da sua vida, quando você foi gentil mesmo estando destroçado, quando você viu a gente e escolheu não estar sozinho. Então isso é um sim? Rodrigo perguntou esperançoso. É um sim enorme, Beatriz disse, e então estava beijando-o, as mãos dela nos cabelos dele. O gosto de sal das lágrimas misturado com doçura. Quando se separaram, Lucas estava parado ao lado, olhando com curiosidade. Vocês são namorados agora? Rodrigo e Beatriz riram. Acho que sim, Rodrigo disse olhando para Beatriz. Se sua mãe concordar. Concordo, ela disse sorrindo. Lucas pensou por um momento. Então você vai morar com a gente? Rodrigo olhou para Beatriz, que apenas sorriu. Eventualmente, talvez, ele disse para Lucas. Se vocês quiserem. Eu quero, Lucas disse decidido. Você faz bolo e lê histórias. E deixa a mãe feliz. Eu gosto quando ela está feliz. Rodrigo sentiu o peito apertar novamente, mas dessa vez era bom. Era amor. Era pertencimento. Era tudo. Eu também gosto quando ela está feliz, ele disse. Então vou fazer o possível para ela estar sempre assim. Passaram o resto do dia ali. Comeram o bolo torto que estava delicioso apesar da aparência. Andaram pelo lugar. Lucas fez Rodrigo jogar bola com ele por 1 hora inteira. Beatriz tirou fotos com o celular, capturando momentos que pareciam pequenos, mas eram enormes. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, sentaram-se juntos na toalha. Lucas estava entre eles, encostado em Rodrigo, quase dormindo. Beatriz segurava a mão de Rodrigo. Obrigada, ela sussurrou. Por isso, por tudo. Eu que agradeço, Rodrigo respondeu. Por me deixarem entrar, por me mostrarem o que importa. O que importa? Beatriz perguntou suavemente. Rodrigo olhou para Lucas, depois para ela. Esse momento, vocês, não precisa de mais nada. No caminho de volta, Lucas dormiu no banco de trás como sempre. Rodrigo dirigia com uma mão, a outra entrelaçada com a de Beatriz. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse. O quê? Aquela noite, quando a reunião foi cancelada e eu entrei naquele restaurante, eu estava tão frustrada, tão cansada. Achei que tinha sido mais um dia ruim, mais uma decepção. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque te encontrei, porque encontramos você. Rodrigo apertou a mão dela. Eu estava sentado naquele restaurante sozinho, achando que minha vida tinha acabado, que tinha desperdiçado 38 anos construindo nada. E então você entrou, e tudo mudou. Acha que foi destino? Beatriz perguntou. Não sei, Rodrigo admitiu, mas sei que foi a melhor coisa que me aconteceu. Vocês dois são a melhor coisa. Quando chegaram no prédio de Beatriz, Rodrigo carregou Lucas até o apartamento de novo. Colocou o menino na cama, cobriu-o e ficou ali por um momento apenas observando. Era incrível como tinha se apegado a essa criança em tão pouco tempo. Vem! Beatriz chamou da porta. Na sala, ela se virou para ele. Você quer ficar? Não precisa ir embora ainda. Rodrigo olhou ao redor. O apartamento pequeno, a bagunça organizada, os desenhos na geladeira, e percebeu que não queria estar em nenhum outro lugar. Quero ficar, ele disse. Sentaram-se no sofá. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu pensei hoje? O quê? Que você fez um piquenique perfeito pra gente. Mas ainda não teve sua festa de aniversário de verdade, com pessoas que realmente se importam. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Tive sim, foi hoje. Vocês são todas as pessoas que eu preciso. Rodrigo Almeida, você está ficando sentimental. Estou.
Ele admitiu. E está tudo bem. Aprendi que está tudo bem sentir. Está tudo bem ser vulnerável. Está tudo bem precisar de pessoas. E você precisa de nós? Beatriz perguntou suavemente. Preciso, mais do que imaginava ser possível. Ficaram ali sentados em silêncio confortável até Beatriz começar a cochilar. Rodrigo a carregou até o quarto, a deitou com cuidado, cobriu-a e ficou ali por um momento, observando ela e Lucas dormindo. Sua família. Não por sangue, não por papel assinado, mas por escolha, por amor, por aparecer. Rodrigo saiu do apartamento naquela noite mais tarde do que pretendia, mas mais leve do que jamais tinha estado. Dirigiu de volta para casa pensando em como a vida era estranha. Um mês atrás, tinha tido o pior aniversário da vida. Tinha descoberto que não tinha ninguém, que tinha construído uma vida vazia. Mas daquela noite terrível, tinha vindo algo lindo. Tinha vindo Beatriz, Lucas, tinha vindo propósito, tinha vindo amor. E Rodrigo entendeu finalmente o que era ser verdadeiramente rico. Não era dinheiro, não era sucesso, era ter alguém esperando você. Era saber que importava. Era ter um menino de 6 anos dizendo que você era legal. Era uma mulher que via através de todas as suas defesas e escolhia ficar mesmo assim. Era estar presente. Era viver de verdade. Era isso, e era mais do que suficiente. Era tudo.